Fala pessoal, esse é mais um vídeo do canal Trilha com Cristo. Se você gostar do vídeo, clique em curtir, comente, compartilha e se inscreva, porque a trilha é sua. Jesus no céu vai aparecer, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. O entrevistado de hoje é uma pessoa muito especial. Através da boca dele que eu ouvi a palavra de Deus e ardeu em meu coração. Ele foi usado para a minha conversão. Foi ele que me batizou nas águas e ele é uma pessoa muito especial para mim e para muitos que congregam na igreja Maranata Mundi. E o entrevistado de hoje é Pastor Wilson. Muito prazer tê-lo aqui no Trilha com Cristo. É uma alegria imensa para a gente ter a sua participação, para a gente falar sobre a palavra de Deus, sobre Jesus Cristo, que é o foco desse projeto, desse ministério. Eu queria que você se apresentasse para o público e eu queria que você falasse um pouquinho de quem é o pastor Wilson, o evangelista Wilson. Paz do Senhor a todos, boa tarde. Meu nome é Wilson Luceno, eu sou pastor evangelista da Igreja Maranata Mundi. É um prazer estar aqui na trilha com Cristo, com o Thales, né? Que é esse querido, né? Esse quase um filho espiritual meu, que está crescendo aí nessa obra e que Deus abençoe muito essa obra dele. Estamos aqui para, dentro daquilo que Deus nos concedeu, humildemente falando, poder repartir um pouco com todos vocês. Amém. Da grande palavra de Deus. Amém. E falar de um tema importante, né, pastor? Um tema sério. Você tem muito conhecimento, né, a respeito disso, até porque os cultos que você faz de quarta-feira, você aborda bastante esse tema, né? Que é a respeito dos fins dos tempos, né? E a gente vai conversar a respeito disso, pessoal. Eu quero que vocês prestem atenção, porque o conteúdo aqui vai ser rico. Pastor, esse tema que a gente vai falar aqui agora é um tema, como eu tinha dito, que é muito importante para meio que alertar o povo, né? A gente vê os dias de hoje como tá a perversidade, como a perversidade está se inflamando no mundo, né? E aí eu estava lendo Mateus 24, que fala a respeito dos sinais, que o próprio Jesus falou a respeito dos finais dos tempos, né? E ele aponta algumas evidências ali sobre guerras, rumores de guerras, reino contra reino, familiares contra o próprio familiar. Eu queria que você trazesse o conteúdo e abordasse esse tema de acordo com todos os estudos que você faz. É inegável que nós vivemos tempos diferentes, né? Até mesmo os céticos e as pessoas que não acreditam nessas questões escatológicas de final dos tempos, começam a evidenciar que vivemos tempos diferentes, né? Verdade. Afinal de contas, passamos pela Covid, vivemos uma época em que realmente o amor esfriou, né? Então, dentro de todas as coisas que nós estudamos na Palavra de Deus, como Mateus 24, entre outros textos tão ricos da Palavra de Deus, que se referem a isso, nós temos a plena convicção que realmente estamos vivendo épocas diferentes, épocas do verdadeiro final dos tempos, né? Como você citou Mateus 24, quando se fala em questões, como está escrito, de terremotos, guerras, rumores de guerras, enfermidades, pais contra filhos, filhos contra pais, entre outras tantas evidências, né? Você vai compreender que estamos vivendo isso que estava descrito em 3D, porque é exatamente o que está acontecendo, né? E por mais que as pessoas falem e digam que sempre houve isso, desde a história do mundo, desde a história do homem, o que acontece é que, como Jesus falou que isso aconteceria como dores de parto, isso está se intensificando cada vez mais. Não é que terremotos, guerras, fomes nunca houveram no mundo. Sempre existiram no mundo, mas não com tanta proporção como nós temos visto hoje. O número e a proximidade desses tais eventos nos levam a crer que estamos vivendo realmente épocas diferentes e finais dos tempos. Hoje nós vimos aí guerras
acontecendo contra a Ucrânia contra a Rússia, teve outra guerra, Israel contra Hamas, né? E aí, de fato, tem guerras acontecendo, e ainda mais com a Jerusalém, né? Sim. Que é a terra do povo escolhido de Deus, os primogênitos. E pastor, eu não sei se você viu a reportagem esses dias, que fala a respeito de uma mulher que estava num carnaval, e aí estava a Ivete cantando, e essa mulher estava lá conversando com a Ivete, todo mundo ali ao redor no show, né? Ela anuncia, ó, atenção, em menos de 5 ou 10 anos vai acontecer o apocalipse, Jesus vai voltar. A gente precisa alertar o povo. Qual é o alerta que você quer dar para o povo a respeito dessa volta de Cristo? A grande questão é assim, que sabe quando você tem que se preocupar com as coisas? Quando até as pessoas que não acreditam começam a falar dessas coisas. É o que você comentou quase agora, né? Exatamente. Ou seja, o mundo já percebe que vivemos, né? Essa época. E realmente nós temos que alertar todo mundo, e principalmente o povo da igreja, o povo de Deus, para eles não serem pegos desprevenidos, né? Afinal, nós temos a parábola que Jesus conta das 10 noivas, que só 5 estão preparadas. E é assim que tem que ser, nós temos que estar preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a qualquer momento, pelo que nós percebemos, o Senhor está buscando a igreja dele, está se vivendo um arrebatamento. E não adianta eu falar apenas essas coisas e as pessoas entenderem e ficarem na subjeção da minha palavra. Tem que estar escrito na palavra de Deus, né? Jesus, lá em Mateus 24, fala que todas aquelas coisas eram o quê? O princípio das dores. É o início das coisas que irão acontecer para a volta dele. Sem antes o que acontecesse, olhássemos para a questão da figueira, o que é Israel, e que aquela geração, uma geração, não se passaria antes que tudo aquilo acontecesse, né? Ou seja, é engraçado, aí as pessoas falam assim, mas pastor, já faz 2000 anos que Jesus veio. Esse é os questionamentos. E a geração passaram-se várias. Eu digo para você, meu irmão, queridos, não se passaram nenhuma geração desde a época de Jesus. Por quê? Do nascimento de Jesus até 67, depois do nascimento de Jesus Cristo, não se fechou uma geração. Por quê? Você vai lá no Salmos 90, 10, por isso que eu falo que não tem que ser a minha palavra, tem que ser a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai dizer no Salmo 90, 10, que a geração de um homem é de até 70 anos, 80 anos com enfado e cansaço. E uma coisa legal que está escrito na palavra de Deus, no Salmo 90, 10, que fala assim, depois nós voamos. Veja como o Espírito Santo traz a revelação da palavra. Porque ele fala assim, depois nós morremos, ou depois a nossa vida é interrompida. Não, ele fala assim, depois nós voamos. Numa correlação ao arrebatamento da igreja. Porque o arrebatamento vai ser quando a igreja for retirada e nós nos encontrarmos com Cristo nos ares. Então 90 a 10 é a geração de um homem, 70 a 80 anos. Voltando à questão da época de Jesus Cristo, em 67 depois de Cristo, diz a história que Jerusalém foi invadida novamente por Roma, mas aí com mais fúria, porque tem um levante do povo contra Roma. O rei manda invadir Jerusalém e destruir completamente a nação de Israel. Sim. E eles são espalhados pelo mundo, muitos mortos, e dali não se fechou a geração. Veja que 67, faltava 3 anos para se fechar uma geração e não aconteceu. Entendi. A partir daquela época, não houve mais Israel, não houve mais povo hebreu, Sim. não houve mais judeus. Não é isso? Ou seja, e a palavra de Deus, mais uma vez dizendo, diz assim, pode uma nação nascer do dia para o outro? Pode, né? A gente vai acompanhar a história de Israel e você vai ver que a ONU, em 1948, Sim. através do voto de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, transforma Israel novamente num país, Sim. cumprindo a palavra de Deus, que pode um país se tornar do dia para a noite, né? E ao mesmo tempo, iniciando dali uma geração. Ou seja, se em 1948 dá início à última geração,
Em 2018 se fecha 70 anos da fundação de Israel. Se fecha a geração. Estamos vivendo na sobra da geração, naquilo que Deus fala que é enfado e cansaço, conforme o Salmo 90:10. E então nós voamos. Ou seja, Jesus fala, nós não sabemos o dia nem a hora, mas a época nós temos que saber. Queridos, nós estamos vivendo a época da volta de Cristo. É um conteúdo assim que faz todo sentido, né? Israel não existia há pouco tempo atrás. Sim. Eles começaram a se erguer dentro de um país. Eu não sei se era o Paquistão. Na realidade ali Já fica pertencia. entre fronteiras, né? Porque na história, quando Deus dá para Abraão aquela terra, né? Que na época era Canaã, né? Fica naquele meados, né? Entre Síria, Egito e aqueles países fronteiriços que na realidade sempre pertenceu a Israel. Mas o que acontece? Quando Israel foi espalhado e tirado de lá, outras nações tomaram seu lugar. É verdade. E foi em 1948 que Israel voltou a se tornar um país. Qual é o nome do brasileiro? Oswaldo Aranha. Isso você falou pra mim, na verdade, lá no culto, né? E eu não lembrava. E você lembrou desse rapaz. E depois eu quero fazer uma pesquisa até. Sim. Convido o pessoal também a pesquisar sobre Oswaldo Aranha. Muito importante esse conteúdo. Diplomata brasileiro que conduziu toda a história do retorno do país de Israel na ONU. E o voto dele foi o voto de Minerva. Foi o voto que foi o fiel da balança para poder tornar Israel. Portanto, o nosso país é um país abençoado, viu, queridos? Glória a Deus, aleluia. Amem essa pátria porque o Senhor nos escolheu também. É um país rico, né? Um país poderoso, Brasil. Perfeito. Só que está sendo dirigido por... Sim, infelizmente. Pastor, eu quero saber como que vai ser essa transição, o que vai acontecer daqui para frente, né? A respeito do arrebatamento, quais são as evidências aí que você tem para apresentar para a gente? Perfeito. É assim, a palavra de Deus vai dizer assim que, em 2 Tessalonicenses, vai dizer assim que o amor vai se esfriar, né? A apostasia vai chegar. O que é apostasia? É as pessoas deixarem de amar as coisas de Deus, né? O mundo amar mais as coisas erradas do que as certas, né? As pessoas se afastarem das igrejas, se afastarem das famílias. Isso daí é apostasia, né? Uma das evidências do arrebatamento da igreja é o esfriamento do amor, a apostasia, né? E nessa carta de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda carta de Paulo, para ser preciso, vai dizer assim que só existe um que detém o aparecimento do anticristo, que é a personificação do mal, que é a encarnação do diabo no homem. Deus não se encarnou em Jesus para habitar no meio de nós. Sim. Satanás quer fazer o mesmo. Ele vai se encarnar no anticristo para poder habitar no meio dos homens, porque ele não quer roubar tudo que é de Deus. Verdade. Ele quer ser Deus, né? Quer ser adorado como Deus. E tudo isso vai acontecer na sequência do que estamos vendo, né? Todas essas coisas vão se intensificar. Aí você imagina que, como está escrito lá em Tessalonicenses, só existe um que detém, que é o Espírito Santo que está na igreja. Aí você vai ver no meandro da palavra lá que fala assim, quando esse que o detém for retirado, ele aparece. Ou seja, quando a igreja for arrebatada, o anticristo aparece, né? Você imagina numa situação que estamos vivendo e piorando cada dia mais, com guerras, com fomes, com doenças, com tudo aquilo que estamos vendo que está preparado. Por exemplo, temos a moeda digital pronta, né, que vai facilitar o controle. Temos as carteirinhas de vacinações que exigem controle das pessoas. Então, quando se fala na marca da besta, onde não se vai poder nem vender nem comprar, você imagina que o sistema da besta, que é o controle, já está pronto. Nós vemos que hoje, através da tecnologia, todas essas coisas são possíveis. O que nas outras épocas não eram possíveis, hoje são possíveis. E a palavra de Deus lá vai dizer assim que quando o que detém o anticristo for retirado, que é a igreja, ele aparece.
Você imagina no mundo que vai estar em guerra, com fome, completamente perdido, com a maior dor que existir, porque muitas crianças vão ser levadas no arrebatamento. A palavra de Deus fala que maridos serão separados de esposas, Sim. filhos de pais e muito mais. Então o mundo vai estar num caos. Aí quando ele aparece, trazendo, né, falsa solução para poder ele reinar no meio dos homens, né? Mas enquanto isso, se Deus quiser, todos nós vamos estar lá ceando com Glória o Senhor a Deus. e festejando Aleluia. 7 anos com Ele. E uma das evidências também que Jesus fala em Mateus 24 é a respeito dos falsos profetas, falsos cristos, né? Que ele anuncia para os discípulos, né? E existe muito, que tem de gente usando a palavra de Deus para se beneficiar, falando até de prosperidade, falando de bênçãos, falando de coisas assim que não é o foco. O foco é Cristo, é a salvação, é o arrependimento dos pecados, né? Então, de fato, existe muitas coisas acontecendo e está evidente, só não enxerga quem não quiser enxergar. Exatamente. A grande questão, meu irmão, é assim, que as pessoas não precisam acreditar no pastor. As pessoas não precisam acreditar, quem não se dispor a Deus, quem não conseguir compreender que estamos vivendo o final dos tempos, não precisa acreditar no pastor, nem no que você vê muita coisa por aí, porque realmente são muitas informações. E até se nós fôssemos nos aprofundar, nós falaríamos durante dias aqui Sim. a respeito, porque são várias evidências e vários textos que mostram que a volta de Jesus está próxima e que estamos vivendo épocas diferentes. E a Bíblia prova isso. Mas o que as pessoas têm que compreender é que, assim, ninguém sabe se tem um amanhã, Thales. É verdade, pastor. Né? Ninguém sabe se tem um amanhã. A gente está vivendo numa época que você pode bater o carro e morrer. Você pode levar um tiro de bala perdida. Você pode pegar uma enfermidade como foi a Covid, que levou tantas pessoas embora, né? Ou seja, nós não temos o amanhã como nós achamos que temos. Portanto, vale a pena a gente arriscar? Vale a pena a gente fazer esse jogo? Vale a pena a gente apostar no mundo, em vez de apostar em Deus, em vez de acreditar em Deus, em vez de permanecer em Cristo? Ou seja, se você, querido, está numa igreja, não saia da igreja. Se você era da igreja e foi dar uma volta no mundo, volte para a igreja. E se você nunca colocou Jesus no seu devido lugar, ainda é tempo. A porta não fechou ainda. E talvez nós não tenhamos amanhã, né? Por causa da vida que vivemos. Então é importante todos se consertarem e buscarem a Jesus, para não arriscar. Porque a gente acha que essa vida é muito tempo, né? Essa vida, fica em paz. Essas coisas acontecem porque nós estamos adentrando o mundo espiritual quando falamos da palavra de Deus. Ou seja, essa vida é muito rápida, né? Você deve lembrar, há 15 minutos atrás você era uma criança. Verdade. E agora já está um rapagão aí. E a vida passa muito rápido. Verdade. Ou seja, eu estou falando de uma eternidade. Eu estou falando de uma época sem marcação de tempo, em que Deus promete que você vai ter toda a felicidade, que Ele vai colocar um sorriso no nosso rosto, Glória a Deus. que Ele vai nos conceder todas as coisas, que Ele vai suprir todas as necessidades do nosso coração. Então as pessoas que muitas vezes procuram na droga, na prostituição, no carnaval, nas coisas do mundo, aquele vazio que está dentro dele, esse vazio só pode ser preenchido por Cristo. Glória a Deus. Por Jesus Cristo. Isso é verdade, pastor. De fato, pastor, o mundo está cada vez pior e as pessoas estão deixando Deus para segundo plano. Querem viver o mundo, querem viver o carnaval, querem viver a festa, a bebedeira. E é aquela parábola de Jesus, né, que ele fala que ele vem como um ladrão, né? Porque você não sabe quando o ladrão vai vir para roubar. O ladrão ele vem na espreita, vem furtar. Jesus vem da mesma forma. Se a pessoa não tiver com as lamparinas acesas, pronta para receber o noivo,
Verdade. É perigoso. É verdade. E eu queria fazer uma pergunta para você a respeito do anticristo, né? Queria saber se você tem algumas evidências, alguém, talvez, né, se você quiser falar ou não, que você acha que pode ser o anticristo, que ele já deve estar aqui atuando, só que ele ainda não foi anunciado, né? A questão do anticristo, assim, nós temos vários candidatos, né? Várias pessoas aí que poderiam ser citados os nomes que seriam candidatos perfeitos para ser nominado como anticristo. Mas eu não posso ser leviano e apontar, porque depois vai ser outro e vão dizer que eu estava errado. Mas a grande realidade é assim, que ele já está aí. O anticristo já anda no meio de nós e já está se preparando da mesma forma. Mas essa questão do aparecimento do anticristo é a mesma questão do arrebatamento, né? Muitos vão dizer que vai ser antes da tribulação, outros durante a tribulação e outros no final da tribulação, né? Mas o importante é que, como Jesus, que disse que viria, ele veio. Disse que ele morreria, ele morreu. Verdade. E disse que ele voltaria, ele vai voltar. Glória a Deus. E o arrebatamento é a mesma coisa. Vai acontecer. Antes da tribulação, durante a tribulação ou depois da tribulação, o arrebatamento vai acontecer com certeza. Porque é o que está descrito na palavra de Deus. E a palavra de Deus é inegociável. Não há margem para falsas interpretações. O que está escrito, né? Você tem uma ideia tão... para se chegar perto dessa questão, o livro de Apocalipse, por exemplo, até o capítulo 3 fala-se de igreja. E depois começam as visões, o que vai acontecer durante o Apocalipse. E só volta a falar de igreja no capítulo 19, quando fala do casamento do Cordeiro. Glória a Deus. Ou seja, exatamente aqui, ó. na época da tribulação, se para de falar da igreja. Por quê? Porque a igreja foi levada, que a igreja vai estar com Cristo. E vai acontecer o noivado lá, o casamento lá, que é o nosso encontro com o nosso Senhor. Glória e esse daí é o sonho de todo cristão. Aleluia. E eu tenho certeza que muitos, nós nos veremos com muitos que vão estar nos assistindo. Aleluia. Em nome Glória de Jesus. Aleluia. Você trouxe bastante conteúdo rico e com bastante base bíblica, né? Eu quero que você deixe uma mensagem para quem está assistindo. Eu quero que você faça o seu apelo, a sua mensagem de amor de Cristo. Eu quero dizer que Jesus ama a todos nós, independente do que nós tenhamos feito. E muita gente tem medo de se achegar a Deus por causa das coisas que ele cometeu. Verdade. Ou porque gosta de tomar uma cerveja, jogar bola, ir numa festa, né? E a religião colocou muito fardo nas pessoas. E as pessoas têm medo de se achegar à igreja verdadeira, a Cristo, achando que a igreja coloca fardo nas pessoas. Muito pelo contrário. Jesus tira o fardo das pessoas. Ou seja, venha como você está, né? Então eu faço esse apelo às pessoas. Você que tem problema na sua casa, que tem vazio no seu coração, você que está infeliz, você que nunca encontrou o seu lugar no mundo, ou você que por algum motivo se afastou da igreja de Jesus, volta para Cristo. Ou venha, né, como eu disse, já colocar Jesus no seu lugar. Afinal de contas, não sabemos se temos amanhã. Queridos, só quem experimenta Jesus, não é, Thales? Verdade. Sabe o quanto ele é maravilhoso. Não adianta você falar sem experimentar, né? É a mesma coisa que eu estar comendo uma bolacha e dizer que ela é gostosa, e você que nunca experimentou não vai saber o sabor dessa bolacha. Então experimente a Cristo. Venha dar essa chance para você, não para ele. Porque ele não precisa de nada. É você que precisa dele, sou eu que preciso dele. Então, querido, procure a Cristo. Estamos vivendo uma época difícil, estamos vivendo uma época que os filhos estão contra os pais, estamos vivendo uma época
que a vida financeira de repente cai e perdemos tudo. Estamos vivendo uma época que tudo que era certo se tornou errado, e tudo que era errado está se tornando certo. Verdade. E você que não cabe nesse mundo, venha para a igreja, venha para Jesus. Esquece essa conversa de dízimo, de oferta, né? Jesus não pede nada do ser humano, ele pede o coração, né? Você só vai seguir a lei, o que está escrito, se você se apaixonar por Jesus. Senão você não precisa fazer nada dessas coisas. Mas eu te garanto que se você vier, você vai se apaixonar por Cristo. Glória E a Deus. muita coisa na sua vida vai mudar. Muita coisa nas nossas vidas mudaram, né, Thales? Verdade. Né? A Verdade. gente não é mais o que a gente era antes. Sim. E a gente não consegue voltar mais atrás. Por quê? Porque o Senhor Jesus é tão maravilhoso, Glória a é Deus. tão perfeito, nos guarda de tantas coisas, nos auxilia, está sempre com a mão estendida, mesmo quando nós erramos, queridos. Porque nós somos pecadores, somos de carne e osso. Mas temos aquele a quem recorrer, que morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus. E hoje está aqui no meio de nós, porque a palavra dele diz que onde estivessem 2 ou mais pessoas reunidas em nome dele, ali ele estaria. Então ele está aqui no meio de nós, sentadinho, Glória a Deus. ouvindo a nossa conversa e falando com essas pessoas maravilhosas também. Eu tenho certeza que muitas vão procurar a Cristo e vão mudar a vida delas e a vida da família delas. Em Glória nome a de Deus. Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor, quero agradecer sua presença aqui. Uma bênção, agradeço muito Amém. por você estar aqui nesse projeto. Deus abençoe. E uma coisa que eu quero deixar para vocês: ele vem buscar a igreja. E você, eu quero que você esteja do nosso lado, participando desse momento. Haverá um banquete maravilhoso. E nós estaremos reunidos, festejando, porque ele estará presente. Deus falou: o tabernáculo de Deus estará entre os homens, pois o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Amém. E ele falou que não haverá choro, nem morte, nem dor, nem coisa alguma ruim, porque ele está no meio. Quando ele está no meio, quando a gente entrega o coração a Cristo, as dores, ele cuida. As ansiedades, ele cuida. Por isso que nós estamos aqui, pregando o Evangelho, para que você tire as escamas dos seus olhos e veja Cristo, a luz, o caminho, a verdade e a vida. Vem para a trilha com Cristo e Amém. com Deus. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe. É isso aí.